Podcast do Transporte. Para o transporte urbano, a pandemia virou uma espécie de freio de arrumação e levou de embrulho o idoso modelo de transporte público bancado pela soma das passagens pagas. O problema agora são as cidades tateando no escuro para achar um modelo novo, mas algumas já viram a luz. Belo Horizonte, por exemplo, estabeleceu um sistema de remuneração permanente e André Dantas, superintendente de mobilidade da cidade, conta como as coisas estão funcionando na capital mineira. Esse modelo de remuneração, ele adota uma remuneração híbrida, tarifa e mais o que nós chamamos de remuneração complementar, que é paga em função do quilômetro rodado. Então nós fizemos o uso do método da NTP para calcular os custos do sistema para 2022. Nós chegamos lá a um valor de 1 bilhão e 400 para manter o sistema de transporte por ônibus em Belo Horizonte. E a diferença entre a expectativa de receita tarifária menos esse custo dá a remuneração complementar, que é paga por quilômetro. E aí, desde julho, nós estamos operando com esse sistema que exige um controle quilômetro por quilômetro, segundo por segundo, em termos a viagem ser realizada no itinerário, na hora certa e no veículo especificado corretamente. Segundo números da NTU do ano passado, o Brasil tem 79 sistemas recebendo algum tipo de subsídio, o que significa a cobertura de serviços prestados em 225 cidades. E esse número só aumenta. Mas a política de depender de recursos públicos enfrenta dois desafios. Um é explicar que não se trata de uma dinheirama derramada à vontade na mão dos empresários do setor. O segundo enrosco é a questão da transparência, claro, porque se há verba pública circulando nos ônibus, a sociedade tem mesmo que poder entender e acompanhar os detalhes. E tem um terceiro enrosco, mas que a gente vai deixar para discutir mais para frente em outro podcast. Sabe qual é? Até quando as prefeituras vão aguentar bancar isso sozinhas? André Dantas contou pra gente que em BH eles têm um site dedicado à dupla comunicação e transparência. Transparência para nós é fundamental. No nosso site Mais Ônibus, nós temos lá painéis de controle que mostram que você pode filtrar por dia, por linha, por horário, quanto é que estava programado de quilometragem a ser executada, quanto que foi realizado e quanto que isso se converteu em termos de pagamento da remuneração complementar. Nós temos também quais foram os acréscimos de viagens em função dessa remuneração complementar que nós estamos estabelecendo em função da lei. Nós temos todas as contribuições dos usuários que entram por todos os canais, inclusive um que foi implementado agora, que é via WhatsApp. Então, se a janela do ônibus está quebrada, isso está registrado, foi feita uma adoção. Então, assim, nós estamos muito felizes porque a nossa equipe se dedicou muito a dar esse retorno para a sociedade, num banco de dados que é atualizado constantemente. André Dantas, superintendente de mobilidade da CEMUB, entende também que eles estão trazendo uma novidade para uma população que está cansada, impaciente por melhorias. Mas ele lembra que a jornada é longa e gradual e que é preciso persistir com convicção. É a primeira vez na história de Belo Horizonte que há um subsídio estruturado, como está agora. Então, é uma novidade. E, obviamente, há uma percepção que tudo muda de um dia para o outro. Então, o histórico que nós temos de deteriorização da mobilidade como um todo, você não vira a chave. Não é colocando 10 mil ônibus novos em Belo Horizonte que nós vamos resolver. Não é trocando a matriz energética, pintando faixa exclusiva para tudo quanto é lado, que nós vamos resolver tudo. Não vai acontecer. Isso é um processo gradual de investimento. Obviamente, ao longo desse tempo todo, houve governos que fizeram investimentos, outros que não fizeram investimento nenhum, né? E no meio do caminho nós temos a pandemia. Então, assim, o processo de comunicação tem que ser intensificado. Temos que falar melhor, falar mais simples. A comunicação exata e constante é um desafio, às vezes esquecido na hora de fazer os projetos. E isso é tão crônico que teve até painel na Arena NTP discutindo o assunto.
porque cada mudança, pequena ou grande, tem que enfrentar não só problemas reais, necessidades de ajustes, mas também conflitos políticos, a lacração na internet, a pressão de quem perdeu alguma mordomia e ainda a desconfiança geral de uma população escaldada por oportunismos. Mas a gente vai acompanhar de perto essas novidades de Belo Horizonte e de outras praças do Brasil, e sempre na torcida de que boas ideias surjam e se provem eficientes no dia a dia. Podcast do Transporte.